Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Aline dos Anjos, de Língua Portuguesa, e na aula de hoje nós vamos fazer a resolução e a correção da prova do Colégio Militar de Campo Grande, no ano de 2023-2024. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a prova sozinhos, tentarem fazer as questões aí, né? E nós voltamos com a correção, certo? E aí, conseguiram fazer a prova? Tudo bem? Vamos lá. Como de costume, não é? A prova do Colégio Militar começa com um texto. Nesse caso, o texto é intitulado Gato de Botas 2, espetáculo visual e emocionante. Pelo próprio título, nós já conseguimos perceber aqui a colocação de palavras que indicam opiniões, né? Espetáculo visual e emocionante. Tá? Mas vamos lá fazer a leitura do texto. Confesso que não acreditava em qualquer tipo de ressurgimento da franquia Shrek. O terceiro e o quarto filmes, lançados respectivamente em 2007 e 2010, são fracos demais. Não à toa, a bilheteria não foi boa e DreamWorks apresentou temporariamente a franquia. Teve apenas um rápido retorno em 2011 com o Gato de Botas. Agora, 12 anos depois, a franquia dá um novo suspiro com o lançamento de Gato de Botas 2, o último pedido, dos cinemas nesta quinta. Dirigido por Joel Crawford, o filme tem uma história simples. O gato vive intensamente, apresentando-se em pequenas cidades e se mantendo como um fora da lei. No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando ele perde uma de suas 9 vidas. O problema é a última. Ele toma a decisão de procurar uma estrela mágica para realizar seu desejo de retomar as 9 vidas ao lado de Kitty e Perrito. A partir disso, Crawford já apresenta seus 2 primeiros grandes acertos. Um deles, e que é o mais óbvio, é o visual de Gato de Botas 2, o último pedido. Enquanto o Homem-Aranha no Aranhaverso acerta tremendamente ao colocar no cinema o visual dos quadrinhos, essa produção da DreamWorks coloca o tradicional visual dos contos de fadas na telona. É bonito, é interessante, é ousado, tem explosões de cores, brincadeiras com formas, criatividade pura. Outro ponto que chama a atenção é como o roteiro de Paul Fischer consegue resgatar o que há de melhor na franquia Shrek. Essência esta que havia sido perdida nos 2 últimos filmes do Ogro Verde. Como há esse resgate? Primeiro, pela simplicidade da história e focar na amizade, nos laços. Depois, pelos ótimos vilões, aqui sendo representados por Cachinhos Dourados, Ursos e Joãozinho. São todos absurdos, divertidos, interessantes. Há uma pequena sobra ali da Cachinhos Dourados, que é menos interessante do que Joãozinho, mas tudo bem. Ainda tem a figura do Lobo Mau, Wagner Moura, que é talvez a figura mais controversa do filme. Ainda que seja o personagem que traz ponto de conexão com a narrativa existencial de Gato de Botas 2, o último pedido, com ecos de Bergman, pois é amedrontador demais. A personagem é tão tranquila que os pequenos nem olham a tela. Mas tudo bem. Esse peso do lobo é recompensado pelo charme do gato e, acima de tudo, pela graça do simpático e afável Perrito, um dos personagens mais legais do universo de Shrek. De resto, também é muito legal as piscadelas do diretor para o público. É o biscoito que aparece ali, o Pinóquio que aparece acolá. E na cena final é difícil não arrepiar. Parece ser um novo começo, uma nova história sendo escrita para Shrek, que agora deve não só ter um completo apelo nostálgico, como também entrar na vida daqueles pequenos que não viveram a história de Shrek, Fiona e Burro. Gatos de Botas 2, o último pedido, quem diria, é o retorno e não o fim. Dica importante para vocês que estão se preparando para os colégios militares. Ao fazer a leitura do texto, é muito importante vocês retirarem os elementos que fazem parte da composição dele, não é?
a tipologia textual, a qual tipo de texto ele pertence. Se for narrativo, o foco narrativo, não é? A função comunicativa desse texto ou a finalidade, para que ele foi escrito, não é? Essas informações estão claras ao longo do texto, mas você também pode, caso tenha alguma dúvida, analisar a própria fonte do texto, de onde que ele foi tirado. Nesse caso, Gato de Botas 2 é um espetáculo visual emocionante. Foi publicado na revista Esquina da Cultura e é uma crítica ao filme Gato de Botas. Ou seja, é um texto que expõe uma ideia sobre o filme e apresenta argumentos com relação ao próprio ponto de vista do autor, né? Ele está fazendo uma crítica positiva e negativa com relação à franquia Shrek e ao próprio filme Gato de Botas 2, tá? Então, ele pertence à tipologia aqui. Pode ser expositiva, porque apresenta uma ideia, né? Apresenta uma explicação sobre algo, mas temos um grande teor argumentativo. Então, é um texto de opinião. É um texto em que tenta convencer o leitor, né, de que o ponto de vista dele está certo. Então, pode ser considerado um artigo de opinião aqui. E a função comunicativa desse tipo de texto é convencer o leitor, já que ele é bem mais argumentativo, né? Convencer, deixa eu só apagar aqui. Convencer o leitor de um determinado ponto de vista. Beleza? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Se vocês estão acompanhando os nossos vídeos, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like no nosso vídeo, tá bem? Além disso, se você quiser um acompanhamento um pouco mais especializado, um pouco mais detalhado, você pode também se informar um pouco mais sobre a nossa mentoria, que tem aulas de língua portuguesa e aulas também de matemática, gravadas e ao vivo, tá bem? Isso serve, né? Esses elementos linguísticos servem para que você consiga fazer uma boa interpretação nas demais questões, né? Porque normalmente a questão pede muito esses elementos. Com relação à narrativa, pede elementos que estão explícitos, personagem, espaço, foco narrativo, mas ele também pede a finalidade dos textos, né? Para que o texto é escrito, qual a função comunicativa, qual o objetivo comunicativo, tá bom? Vamos lá para a questão 21. Começa na questão 21, gente, só uma forma de esclarecer, né? Porque esse concurso, essa prova do ano passado, da questão 1 até a questão 20 era matemática, da questão 21 até a 40 foi português. Então, nós vamos começar da questão 21. Assinale a alternativa que melhor expressa a finalidade do texto 1. Olha aqui a finalidade. O objetivo comunicativo. Nós já sabemos que é um texto que apresenta um tema. Então, ele tem características expositivas, informativas, não é? Mas ele tem quase que o texto inteiro a presença de argumentação, tá? Explicar por que o terceiro e o quarto filme da franquia Shrek foram um fracasso. O objetivo do texto não foca no terceiro e quarto filmes, né? Ele foca no 2 e uma comparação com os outros filmes. B. Realizar uma crítica, sim, do filme Gato de Botas 2, O Último Pedido, explicando o que ele representa para a franquia Shrek. Perfeito. A questão B, a letra B, na verdade, resume perfeitamente toda a construção do texto. Né? Ele faz uma crítica com relação ao filme Gato de Botas 2. Ele apresenta informações positivas, ele também compara com os demais filmes da franquia Shrek. E até fala, né, que o Gato de Botas não é o fim, é um novo suspiro, né, segundo o texto. Então, aqui nós temos como alternativa correta a letra B. Vamos analisar as outras, né, só para um descargo de consciência, nossa, também li as outras para ter certeza de eliminação. C. Apresentar um resumo do filme Gato de Botas 2. Não é só um resumo, né? O resumo é um texto expositivo apenas.
Aqui nós temos a presença de crítica, a presença de argumentação. Então, nós não podemos considerar que é só um resumo. Noticiar o lançamento não é uma notícia, não é um texto jornalístico, não é somente expositivo. Fazer uma análise comparativa entre o filme Gato de Botas 2, até que sim, né? O Último Pedido e o Homem-Aranha no Aranhaverso. O Homem-Aranha no Aranhaverso é só citado com relação à questão visual que apresenta no filme, né? Como que o Aranhaverso foi apresentado em forma de quadrinhos e como o Gato de Botas 2 apresentou os seus personagens, retomando a ideia do conto de fadas, certo? Então, aqui, com certeza, é a letra B de bolinha, certo? Espero que vocês tenham acertado, né? Que esteja tudo bem até aí. E nós vamos corrigindo as próximas questões, tá bom?